A resposta certa não importa nada. O que importa é que as perguntas estejam certas. Esta é uma frase poética de Mário Quintana, a qual ele chama de As Indagações. Deparei-me com essa frase de Mário Quintana certa vez que estive num congresso internacional de estresse na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, apresentando alguns trabalhos, e tirei um dia para passear pela cidade. Eu gosto muito, quando eu estou viajando, de caminhar pela cidade, ver as pessoas, conversar com as pessoas, sentir a cultura local. Numa dessas andanças, eu fui até o Centro Cultural Mário Quintana, que é instalado num antigo hotel restaurado, o hotel esse onde morou o poeta Mário Quintana. E lá eu tive um contato mais próximo com a poesia de Mário Quintana, que é maravilhosa. Essa poesia me faz refletir sobre o papel que tem a assertividade nas nossas vidas. E eu quero tratar desse assunto nos bastidores de hoje. Você é uma pessoa assertiva? A assertividade, segundo a psicóloga Vera Regina Otero, é um conjunto de habilidades de interação social que nos permite expressar vontades, opiniões e sentimentos. A gente pode dizer que uma pessoa assertiva, ela é uma pessoa que consegue expressar suas opiniões, expressar seus pontos de vista sem agredir o outro. A assertividade é diferente de agressividade. Ao mesmo tempo que a assertividade nos ajuda a alcançar os nossos objetivos interpessoais, ela não se fundamenta na coerção ou em um comportamento que seja socialmente repudiável. Para facilitar a compreensão do que é a assertividade, nós vamos falar de 3 tipos de pessoas, segundo os pesquisadores Almir e Zilda Delprete. Inclusive fui aluno do Almir na Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. O primeiro tipo seria o indivíduo agressivo. O agressivo, ele expressa os sentimentos negativos dele de uma forma inapropriada, ele defende os próprios direitos, desrespeitando os direitos dos outros. No extremo oposto, nós teríamos um indivíduo que é omisso. O omisso, ele não é honesto consigo mesmo. Ele não expressa os seus sentimentos por medo de não ser aceito, por uma série de receios. Então ele acaba normalmente se sacrificando nas relações por não expressar os seus sentimentos. Ele acaba muitas vezes se submetendo às opiniões alheias. O assertivo é um indivíduo que é emocionalmente honesto consigo mesmo e honesto ao expressar os seus sentimentos. Mas ele expressa seus sentimentos controlando a forma como ele está expressando. E com isso ele consegue preservar, tanto quanto possível, a relação dele com os outros. Ele respeita o direito dos outros. Ou seja, o indivíduo assertivo, ele se valoriza numa relação sem ferir ninguém. Você se identificou com algum desses 3 tipos? Você acha que você é um indivíduo assertivo? Será que é possível desenvolver a assertividade? Sim, é possível. A assertividade é uma questão de autoconhecimento e treino. Então vamos lá algumas dicas, né? Por exemplo, quando você conversa com alguém, você fala de modo seguro, olhando nos olhos do seu interlocutor, você usa um tom de voz firme sem ser autoritário. Isso é fundamental, o tom de voz e olhar nos olhos é fundamental. Uma outra coisa que precisa ser pensada para se tornar um indivíduo assertivo: você considera que as suas verdades são absolutas? Gente, não existe nada que seja absoluto. Não existe nenhuma verdade que seja absoluta, a não ser a verdade de que um dia o nosso corpo físico para, que um dia o nosso corpo físico morre. O resto, tudo mais, é relativo. Então as suas verdades são relativas, como a verdade dos outros também é relativa. As verdades, tanto suas, nossas, como dos outros, são relativas, é necessário discuti-las.
É importante, é muito importante que você coloque o seu ponto de vista, mas também avalie o ponto de vista do outro. Finalmente, para ser uma pessoa assertiva, é necessário controlar a nossa ansiedade na hora de falar. É preciso que analisemos a situação e depois falemos. Diz o ditado, né? Quem tem pressa come cru, e que a pressa é inimiga da perfeição, apesar de que perfeição não existe. Então, analise antes de colocar o seu ponto de vista. Analise a situação. E com isso você pode defender os seus direitos sem ficar agredindo o outro. E por último, não fique se lamentando. Coloque a sua opinião. Ela é importante, mas coloca de forma adequada. Estas são algumas dicas simples, mas que demandam autocontrole, autoconfiança e treino, muito treino. Afinal, como diz Mário Quintana, a resposta certa não importa nada. O que importa é que as perguntas estejam certas. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo. Thank you.